Aleluia, a paz do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos nessa madrugada. Estamos iniciando uma campanha de 7 dias de oração durante a madrugada, para que Deus possa vir abençoar os irmãos, para que Deus possa atender aos nossos pedidos, aos nossos apelos nesse ano de 2018, que seja um ano de muita paz, um ano de muita saúde, um ano de muita prosperidade, para que a presença do Senhor Jesus venha a existir em nossas vidas. E o versículo que eu quero deixar para a meditação dos irmãos nesta manhã se encontra em Mateus 21:22, que diz o seguinte: a palavra do Senhor: e tudo o que pediste em meu nome, crendo receberá. Se você crer, você verás a glória de Deus. Irmãos, hoje, no mundo em que vivemos, estamos passando por momentos difíceis, politicamente falando, estamos passando por um momento difícil, humanamente falando, religiosamente falando. O mundo hoje, irmão, se encontra de uma forma que o inimigo lá fora, ele está solto, ele está louco para tragar os seus. E quando nós servimos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, nós não teremos vida fácil, irmão, porque as perseguições, elas irão vir de todos os lados. Se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, pode ter certeza que Deus vai nos livrar do mal, que Deus vai nos dar proteção, vai nos dar apoio. E acima de tudo, nós existimos Jesus na nossa vida. Jesus se faz presente na nossa vida. E nós temos que ser fiel a Ele, irmão. Nós temos que ser fiel à palavra de Deus, porque enquanto o mundo está se destruindo, enquanto pessoas estão perdendo suas vidas por tão pouco, haja vista que o tráfico de drogas, o uso de entorpecentes, está destruindo o mundo de uma forma tão grande que as pessoas não enxergam isso. A gente vê aí adolescentes de 14, 15, no máximo 20 anos, 25 anos, estão perdendo as suas vidas para o tráfico. Pais de famílias estão perdendo seus filhos para o tráfico de droga. Isso acontece, irmão, simples, por falta de diálogo dentro de casa. Pai, conversa com teu filho, orienta teu filho a andar no caminho do Senhor, orienta teu filho a praticar boas obras, a praticar boas ações. Conversa com ele, diálogo, ensina ele o caminho certo, que é o caminho do Senhor Jesus, que é o caminho da educação, que é o caminho da escola. Faz com que essas crianças procurem um estudo bom, um estudo de qualidade, para que futuramente o Brasil não continue a ser o país que está sendo hoje. Essa geração em que nós vivemos, irmãos, ela está praticamente condenada, ela está praticamente entregue às coisas do mal, às obras de Satanás aqui na terra. Nós que servimos a Deus, nós temos que ser exemplo para que as pessoas procurem a Cristo, para que as pessoas vejam que só Jesus é o único ser suficiente e salvador das nossas vidas. Mas elas têm que enxergar o Jesus dentro de nós. Nós temos que mostrar para ela a face de Jesus sobre nós, para que isso venha acontecer, para que o mundo seja salvo por Ele novamente, para que o mundo seja liberto por Ele. Irmão, deixa Deus te usar, deixa Jesus usar a tua boca, faz as obras dele aqui na terra, irmão. É simples, Ele não te cobra muito com relação a isso não, irmão. Faz de livre e espontânea vontade, leva as pessoas para Cristo, irmão. Prega a palavra de Deus, abre a sua Bíblia, seja lá onde for, se for dentro de igreja, se for dentro de templo, se for nas redes sociais,
ou até mesmo na rua, no seu trabalho. Evangelize, irmão. Todos nós temos que ser evangelizadores, evangelizar o Evangelho de Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus nos deixou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não fez acepção de pessoa. Ele não disse que iria pregar só apenas para uma classe social. Não, irmão. Ele prega para o rico, para o pobre, preto, branco. Ele não faz acepção de pessoas, não, irmão. Abre a tua boca. Usa a tua boca para que Deus possa, através de suas ações, fazer obras aqui na terra. Quando foi nos tempos de Noé, que o próprio Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, Deus olhou para o mundo e procurava pessoas retas e procurava pessoas que servisse para Ele, que honrasse a sua palavra. E Ele não encontrava mais naquela época, Ele não encontrava mais pessoas para que isso acontecesse. E Deus chegou para Noé através da sua voz e disse: Noé, eu vou destruir a humanidade, porque a humanidade ela está perdida, totalmente perdida. Noé se desesperou e disse: mas Senhor, há gente boa na terra. Então, Noé, eu vou te dar a oportunidade de recolher as pessoas boas. Se tu encontrar uma certa quantidade de pessoas boas, eu não vou destruir a terra, eu vou salvar a humanidade. E quando Deus disse para Noé que ele teria que construir uma arca para que colocasse ali somente as pessoas boas, para que colocasse ali somente quem tivesse bom coração e que pegasse um casal de cada animal para salvar daquele dilúvio. A Bíblia diz que o dilúvio durou ao todo 40 dias e 40 noites. E Noé, quando começou a construção da arca, ele não perguntou para Deus como que ele iria fazer, ele não perguntou para Deus quem iria ajudar. Não. Quando Deus quer usar, irmão, Ele usa qualquer pessoa. Não adianta a gente pegar e ficar dando crédito para grandes religiosos, para grandes pregadores da palavra de Deus. Todos nós temos o dom, irmão, de pregar a palavra de Deus. É só nós querer, é só nós deixar ser vaso de Deus aqui na terra. É só nós se permitir que o Senhor Jesus venha nos usar de forma tremenda. E assim como Ele faz comigo, Ele faz com o seu pastor e Ele quer fazer com você. É só você abrir a sua boca, irmão. É só você passar a ler Bíblia, é só você passar a examinar as Escrituras. Como que Deus usou um agricultor para construir uma arca? Coisa que seria um projeto de engenheiro, seria um projeto de engenharia. E Noé, em nenhum momento, ele questionou a Deus, não. Noé, em nenhum momento, ele olhou para os recursos, não, irmão, porque eram poucos. Noé não disse: cadê os pregos, Senhor, para que nós possamos fazer a construção da arca? Como que vamos adquirir muita matéria-prima, madeira, para que isso seja feito? Simplesmente ele disse: Senhor, se é a tua vontade, assim vai ser. Mas tem piedade da humanidade, ainda há pessoas boas no mundo. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que ao todo durou 120 anos para que a arca fosse construída. Humanamente falando, levando essas palavras, trazendo para os dias de hoje, é praticamente impossível, porque uma pessoa hoje viver 120 anos, ela já não tem mais forças para caminhar, ela já não tem mais forças para andar. E foi o tempo que Noé levou para construir a arca. Agora você se coloca no lugar de Noé. Imagine você naquela época. As pessoas que Noé conhecia, os seus conhecidos, deveriam chamá-lo de louco. Deveriam achar: como que Deus vai fazer isso, Noé? Como que Deus vai destruir a humanidade? E os anos foram se passando, passaram 10 anos, 20 anos, 50 anos, e as pessoas começavam a zombar de Noé. E aí, Noé, quando é que o teu barquinho vai flutuar sobre a terra? Quando é que o teu barquinho vai velejar sobre as águas do dilúvio? Isso não vai acontecer não, Noé. Isso é praticamente impossível. Nada é impossível para Deus, irmão. E aconteceu o dilúvio.
E Noé colocou apenas a sua família, seus filhos, suas noras, para que eles não morressem em meio a tanta tribulação, em meio a tanta provação, a tanta dificuldade. E Deus destruiu a humanidade, irmão. Deus destruiu a humanidade pela primeira vez. No único livro, Deus já tinha se arrependido de ter nos criado. Foi no livro de Gênesis que Deus criou o homem, criou a mulher. Foi também no livro de Gênesis que nasceu a primeira desobediência humana. Quando a serpente, ela tentou a Eva, e quando Eva, ela induziu Adão ao erro, ao pecado, porque Deus, quando construiu a terra, Ele fez o jardim do Éden, fez um lugar maravilhoso, fez um lugar lindo, e deu o homem para administrar. Mas o homem começou a ficar triste e viu que todos os animais tinham a sua fêmea. E ele sentiu a necessidade de ter uma fêmea também. E Deus viu essa solidão dentro de Adão. E assim, de uma costela ele foi lá e construiu a mulher. Nasceu a mulher de uma costela de um homem. Mas o diabo, como sempre, irmão, perseguindo as obras de Deus, foi lá no jardim do Éden e usou uma serpente para que o ser humano fosse falho ali. O primeiro casal de ser humano fosse falho. E eles foram tentados e eles entraram e caíram em tentação. E comeram da árvore do fruto proibido. Por isso que até hoje a mulher, ela sente a dor do parto por conta da desobediência da Eva. Por isso que até hoje o homem, ele tira o sustento do sol do seu rosto. Foi Deus que falou, irmão. Deus falou isso para Adão e Eva. Como se não bastasse, no mesmo livro de Gênesis, nasceu o primeiro homicídio do mundo, quando Caim matou Abel por ciúme, porque Deus abençoava Abel de uma forma tão tremenda e não abençoava Caim. E ele, por ciúme, tirou a vida do seu próprio irmão. Por isso Deus resolveu destruir a humanidade nos tempos de Noé. Mas passado o seu dilúvio, continuando a reconstrução da vida humana aqui na Terra, se nós trouxer aqueles tempos, aquelas palavras para o dia de hoje, a gente pode perceber que não está muito diferente não, irmão, daquela época não. Hoje as pessoas, elas não querem mais obedecer a Deus. Hoje as pessoas, elas não querem andar no caminho do Senhor. Hoje as pessoas, elas não querem praticar as obras de Deus aqui na Terra. Por isso que Deus me levanta, por isso que Deus te levanta, por isso que Deus levanta o povo dele, o povo de Deus, os evangélicos no geral, os crentes, para pregar a palavra dele, para abrir os olhos dessas pessoas, para fazer com que o ímpio ele venha a enxergar coisas que convém vir de Deus. Irmãos, a nossa vida aqui na terra ela é curta, irmão. Antigamente, no tempo de Noé, no tempo de Abraão, no surgimento da humanidade, uma pessoa vivia naquela época cerca de 800 anos, 900 anos, 500 anos, e eles alcançavam a sua geração de muitos anos. Hoje, irmão, se uma pessoa alcançar a sua terceira geração já é muito. Hoje, se uma pessoa viver 100 anos já é um recorde. O pecado, irmão, ele foi diminuindo a cada dia a vida humana aqui na terra. O pecado fez com que Deus diminuísse os anos que um ser humano pode viver aqui na terra. Então, se você tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, pregue, irmão. E de pregar o evangelho a toda criatura. E não ligue para as perseguições não, irmão. Não ligue para as predadas não, porque elas vão vir de todos os lugares. Foi assim com todos os pregadores da palavra de Deus. Foi assim que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão. Ele pregou, ele salvou, ele curou, ele libertou. E as pessoas pagaram ele dessa forma, irmão. Cuspindo ele, humilhando ele, pisoteando ele. E ele foi crucificado numa cruz. Mas ele não fez aquilo em vão não, irmão. Ele fez aquilo para que hoje você tivesse vida e tivesse vida com abundância.
Valoriza a cruz, irmão. Valoriza aquele que Jesus fez por ti. Valoriza aquele sangue que foi derramado naquela cruz inocentemente. Quando Deus entregou a missão a Jesus para que ele salvasse o mundo, para que ele salvasse a humanidade, primeiramente na era dos grandes profetas, Oséias, Samuel, todos esses profetas da Bíblia, Deus naquela época, irmão, ele procurou em todo o Testamento, em todo o Velho Testamento, ele procurou um único homem capaz de realizar essa obra, capaz de dar a vida por toda a humanidade, capaz de salvar a humanidade do pecado. E ele não encontrou, irmão. Foi preciso ele pegar o seu filho, seu único filho, descer lá do céu, descer do trono celestial, vir viver na terra, ter uma vida normal como qualquer outro ser humano. Mas Jesus era diferente. Jesus não sentia os prazeres da carne. O corpo de Jesus era santo, era edificado. Mesmo Satanás tendo levado para o deserto, mesmo Satanás tendo o tentado para que ele viesse cair em tentação, para que ele abrisse mão das obras de Deus, para que ele se curvasse perante ele, para que ele viesse a sentir tudo o que nós sentimos, sentir dor, sentir prazer carnal. Irmão, a gente tem que parar com essa bobagem de ficar praticando as coisas do mundo, de ficar fazendo coisas erradas, de ficar desejando a mulher do próximo e ainda ter a cara lisa de dizer que é bíblico, que a carne é fraca. Fraca é a nossa mente, irmão, porque quando o espírito domina o corpo, a carne ela se torna um nada diante do espírito. A carne ela não tem poder nenhum diante das coisas de Deus. Passa a viver em espírito, passa a viver em verdade, que Deus vai te honrar, que Deus vai te libertar dessas obras pecaminosas que há aqui na terra. Se nós for parar para pensar e olhar as pessoas que venceram biblicamente, todas elas têm histórias extraordinárias. Mas, irmão, todas elas passaram por provas, todas elas passaram por lutas. Como que se explica um homem sair de dentro de um poço e se tornar governador? Um homem sair de dentro de uma cadeia por 2 vezes e se tornar governador? Foi assim com José do Egito, irmão. Foi assim com José do Egito. Deus usou ele de uma forma tão tremenda que ninguém entendeu. A própria família dele não entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. E quando José era um dos filhos de Jacó, com sua mãe que era estéril, olha, irmão, José, ele foi um homem tão extraordinário que ele passou a mudar a vida da sua mãe logo no seu ventre, porque era uma mulher estéril, porque Raquel não podia ter filho. E ela deu à luz a um homem que veio a salvar a humanidade de uma fome, de uma seca tremenda, irmão. Quando Deus quer fazer, irmão, Ele usa qualquer pessoa. Quando Deus quer fazer a obra na tua vida, irmão, Ele te tira de dentro de poço. Ele te coloca a ser governador da sua vida, irmão. É só você passar a enxergar. José, ele foi um homem da mudança. Primeiramente, ele mudou o modo das pessoas pensarem dentro de uma própria cadeia. Ele transformou a casa de Potifar. Ele abriu os olhos de Potifar quando a mulher de Potifar o desejou. E ele não cedeu aos caprichos carnais, não, irmão. Ele não quis dizer que a carne era fraca porque está escrito na Bíblia, não, irmão. Ele viveu em espírito, ele viveu em verdade. Ele interpretou sonhos. Deus deu esse poder para ele, de interpretar sonhos. E quando os seus irmãos foram fazer compra lá no supermercado do Egito, porque quando José interpretou os sonhos de Faraó, interpretou os sonhos do padeiro, interpretou os sonhos do garçom, Deus colocou ele num patamar de governador.
E ele usou de sabedoria. Ele fez com que os 7 anos de fartura, que se diziam as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas, eles passassem a armazenar uma parte do trigo para que futuramente, quando iniciasse os 7 dias de seca, o povo não viesse a padecer de fome. Só que aquilo, irmão, só foi feito no Egito. Só que José só fez aquilo no Egito, por isso que o restante da humanidade se dirigiam todos para o Egito para comprar mantimentos. E foi o que aconteceu com seus irmãos. Irmão, foi algo extraordinário. Como que pode alguém vender o próprio irmão, 11 irmãos, 10 por sinal, porque Benjamim não participou da venda? E José foi vendido pelos seus irmãos. Mas, irmãos, a gente tem que entender que não foi a traição que aconteceu, que não foi a venda no geral que aconteceu ali. Foi providência de Deus, irmão. Deus tirou ele lá do convívio da sua família. Deus entregou a missão a José para que ele fosse até o Egito e salvasse a humanidade. Através dele, quando ele próprio se encontrou com seus irmãos, imagina se você no lugar de José, imagina se seu coração como estava ali naquela hora. Meus irmãos estão aqui, curvados perante mim, como eu revelei para eles no sonho. Quando José sonhou com as estrelas e sonhou com a lua e o sol todo se curvando perante ele, era aquela imagem ali, irmão. Se ele fosse uma pessoa ruim, se ele fosse uma pessoa de coração de pedra, ele teria mandado prender seus irmãos, ele teria mandado matar seus irmãos, mas não, ele praticou ali o perdão, porque ele passou a entender que não foram seus irmãos que fizeram aquilo por vontade própria, foi Deus, foi por providência de Deus. E foi assim que aconteceu, irmão. Foi preciso ele sair do convívio da sua família, foi preciso ele ir para dentro de poço, foi preciso ele ir para dentro de cadeia, foi preciso ele ser tentado pela carne para ele poder chegar aonde ele chegou. E da mesma forma Deus faz com a gente. Da mesma forma, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por dificuldade, a gente chega a afirmar que parece que Deus esqueceu de nós, que parece que Deus não está presente na nossa vida. E não é assim, irmão. E não é assim. O crente que não passa por luta, ou o crente que não passa por dificuldade, ele não merece estar nos caminhos do Senhor, não, irmão. Irmão, se tu está passando por provas, se tu está passando por luta, dá glória a Deus, irmão. Louva o nome do Senhor Jesus. Isso significa que as tuas orações estão chegando aos céus. Isso significa que as tuas orações estão aterrorizando o diabo. Quando você faz a obra de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus passa a fazer a tua vontade, irmão. Mas a gente tem que viver segundo a palavra de Deus diz. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, sem que nós as procure, irmão. A gente tem que se desligar mais das coisas, a gente tem que parar com essa mania de estar correndo atrás de coisas, de bens materiais, e a gente acaba esquecendo que quando nós deixarmos essa vida, quando nós abandonarmos esse corpo, quando o espírito se desligar do corpo, nós não vamos levar nada, irmão. Tem uma frase que eu levo comigo, que é o seguinte: no mundo deixarei saudade e levarei lembranças. É assim que vai ser, irmão. Não adianta você querer ser melhor do que o outro, não adianta você querer ter uma vida financeiramente valorizada mais do que a do outro, não adianta você se entregar à corrupção como faz os grandes políticos, não adianta você se entregar à corrupção como fazem grandes administradores de empresas. A corrupção, irmão, ela existiu desde o início da humanidade. Está lá no livro de Gênesis, quando os homens passaram a selecionar suas esposas, quando naquela época ninguém casava por amor, a gente casava por dotes, por amor arranjado pelos pais, por esposas arranjadas pelos pais, teria que pagar para que ter suas esposas. Hoje não, hoje a gente pode escolher nossas esposas por amor.
mas nós temos que honrá-la. Nós temos que edificar a nossa casa. Nós não temos que ceder aos caprichos de Satanás. Nós não temos que ceder aos caprichos carnais, não, irmão. Deus te deu uma esposa linda, valoriza isso. Deus te deu os filhos lindos, valoriza isso. Mas ensina eles a andar nos caminhos do Senhor, para que eles não venham praticar as obras do mundo, para que eles não venham se entregar às drogas, como muitos fazem por aí. Irmão, a educação ela começa dentro de casa, a escola apenas aprimoriza isso. Nós temos que ser sábios, irmão. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, nós temos que pedir discernimento a Deus, para a gente saber dividir, para a gente saber conciliar o que é certo e o que é errado, para a gente saber dividir o caminho certo e o caminho errado, para a gente deixar de estar caminhando por caminhos largos, que onde as coisas vêm tudo fácil. A gente tem mania de orar a Deus hoje e querer que a coisa já aconteça amanhã, sendo que tudo requer um tempo, sendo que tudo tem um tempo certo determinado por Deus para que nossas bênçãos sejam entregues, irmão. A gente tem que entender isso, a gente tem que acreditar nisso. Deus, irmão, ele não faz a coisa acontecer do dia para a noite, não. Se a coisa acontecesse do dia para a noite, aí teria acontecendo do nosso jeito, iria acontecer da forma que nós queremos, e não é bem assim. Se nós tivéssemos tudo fácil, se nós conseguíssemos tudo com a maior facilidade que o mundo nos oferece, que graça teria, irmão? Que graça teria usufruir de uma bênção onde acontece do dia para a noite? Não, irmão. Deus, ele quer sacrifício. Ele quer sacrifício de louvor. Ele quer sacrifício de pregação. Ele quer que você ganhe almas para Jesus. Porque o mundo, irmão, ele está se destruindo a cada dia. E toda promessa de Deus, ela passa pelo teste do tempo. As coisas não acontecem rapidamente, não, irmão. Elas requerem tempo. As pessoas vitoriosas biblicamente, todas levaram anos para que fossem realizadas suas obras, para que fossem abençoados. Ninguém venceu do dia para a noite, não, irmão. Toda caminhada ela é longa. Mas quando nós alcançamos a nossa bênção, mas como nós alcançamos aquilo que tanto pedimos a Deus, que é para o nosso bem, que é para o nosso viver no dia a dia, irmão, não pede para Deus algo que esteja ao seu alcance, não, irmão. A gente tem mania de pedir carro para Deus, a gente tem mania de pedir casa para Deus, a gente tem mania de pedir emprego para Deus. Irmão, isso tudo está ao nosso alcance, irmão. A gente não precisa pedir para Deus as coisas que vêm do mundo, não, irmão. A gente tem que parar com essa mania. Se eu posso trabalhar, se eu posso usar o meu suor para que eu possa comprar uma casa, para que eu possa comprar um carro, para que eu possa ter uma vida estável, eu não preciso estar correndo a Deus para conseguir essas coisas, não, irmão. Eu mesmo sou capaz de conseguir isso. Para de estar incomodando a Deus pedindo coisas que você pode alcançar. Para com isso, irmão, de estar entregando tudo nas costas de Deus. O que você tem que pedir para Deus é sabedoria. O que você tem que pedir para Deus é discernimento. Foi o que ele deu para os grandes profetas. Foi o que Deus deu para Salomão. Salomão não pediu riqueza a Deus, não, irmão. Salomão pediu sabedoria. Peça sabedoria, peça discernimento, peça uma direção a Deus para você sair dessa situação financeira que você se encontra hoje. Mas você tem que ter cabeça, irmão. Como que eu vou gastar 3.000 reais se eu só ganho 1.000 reais? Como que eu vou fugir das dívidas se eu gasto mais do que eu ganho? Como que eu vou fazer isso? Será que é Deus que está gastando o meu dinheiro? Será que as coisas que estão caras demais? Não, irmão, é falta de sabedoria. A Bíblia diz, irmão, que nós temos que guardar 1/3 do que ganhamos, para que futuramente, para que lá na frente, quando a gente viesse a precisar, seja por conta de uma enfermidade, ou seja por conta de uma crise que se estabeleceu no Brasil em 2017, por conta da corrupção, da política,
Essas coisas, irmão, tem que ser analisada. Essas coisas tem que ser pensadas, mas é você que tem que colocar isso em prática. Não é Deus não, irmão, é você mesmo. Pede para Deus aquilo que está longe do teu alcance, irmão, que é a paz eterna. Pede descanso no Senhor Jesus. Pede proteção. Por mais que os governantes invistam na saúde, na educação, por mais que eles invistam na segurança, aqui em Fortaleza todos os anos é gasto milhões com segurança. É comprado frota de carro, é contratado mais policiais. E por que a violência só aumenta? Por que a violência se alastra de uma forma tão grande? Por que todos os dias aqui em Fortaleza, no mínimo, irmão, no mínimo, são 10 mortes por dia? Todos os dias isso acontece. E é feito investimento na segurança. Por que isso não muda? Porque quem dá proteção é Deus, irmão. O homem, ele não te dá proteção não, irmão. Você pode andar em qualquer lugar, seja perigoso ou não seja. Se você tem Deus no coração, se Deus ordena aos anjos para contigo lutar, se Ele abre as portas para ninguém mais fechar, ninguém vai mudar isso não, irmão. Que está escrito no Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E é assim que Deus faz, irmão. Mas pede para Deus aquilo que não está ao seu alcance. Pede para Deus uma vida reta na presença do Senhor Jesus, para que você venha alcançar a salvação. A salvação, irmão, ela é dada por Deus, mas quem tem que conquistar é você. É você que tem que fazer por onde merecer ter um descanso eterno com o Senhor Jesus. O que vai determinar a tua salvação, irmão, não é tu estar frequentando a igreja, não. Não é tu estar lá dando glória a Deus, não, irmão. Não é tu estar sendo fiel com dízimo na tua igreja, não, irmão. O que vai determinar a tua salvação, irmão, são as obras que tu faz aqui na terra. São as tuas atitudes, são as tuas ações. E o crente, irmão, ele tem que adotar uma postura de silêncio perante as coisas do mundo. O crente, ele não tem que rebater acusação, não, irmão. Ele não tem que rebater críticas, não, irmão. Ele não tem que rebater, entrar em discussão com o mundo, não, irmão. O que nós temos que abrir é a nossa boca para pregar a palavra de Deus. Deixa o mundo falar. Ah, fulano está falando mal de mim, deixa falar. Ah, fulano está postando coisas mal de mim, deixa postar. Ah, fulano disse para meu vizinho que eu não sirvo para Deus, deixa falar, irmão. Essa falatória toda não vem das pessoas não, irmão. Usa sabedoria, usa discernimento. Quando o ser humano te afronta, irmão, não sai dele não, irmão. Sai de Satanás. Satanás, ele quer desviar o nosso foco, irmão. Vigia, irmão, vigiai e orai. Porque ele quer nos destruir. Da mesma forma que Deus quer nos salvar, ele quer nos destruir. Porque ele sabe que nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. Porque ele sabe da força que tem um crente que conhece Bíblia. Não é para julgar não, irmão. Não é para falar que a saia da irmã tá curta não. Não é para falar que o irmão usa bermuda não. Não é para dizer que quem faz live fala asneiras não, irmão. Essas coisas quem coloca na nossa mente é Satanás. Essas coisas que faz com que a gente entre em conflito, como eu vejo muito por aí, os próprios ministérios entrando em conflito, os próprios pastores que deviam ser exemplos por pregarem a palavra de Deus, vivem se confrontando. Tem a chance de ir lá na frente, tem a chance de ir lá no altar e falar de Jesus para as pessoas, e falar de Deus e falar das histórias da Bíblia, e eles começam a atacar uns aos outros, dizer que congregação tal vem de lenço, dizer que congregação tal vem de toalha ungida, dizer que as pessoas só falam em riqueza, as pessoas só falam em dinheiro, em abundância.
Irmão, usa de sabedoria, irmão. Analisa se o teu pastor realmente conhece a palavra de Deus. Analisa se ele realmente fala de Jesus para você. Vê se ele quer realmente o teu bem. Irmão, Jesus, ele contrariava os grandes religiosos. Jesus, ele de maneira nenhuma ele concordou com os grandes religiosos, não, irmão. Porque naquela época que Jesus iniciou suas obras, as pessoas viviam muito as leis de Moisés. Quando eles levaram aquela mulher pecadora à presença de Jesus, que disseram assim: leva lá para Jesus, vamos ouvir o julgamento dele. E quando eles pegaram ela e arrastaram até lá, o sumo sacerdote, ele quis usar de sabedoria, querendo testar Jesus, e disse o seguinte: mestre, a lei de Moisés ordena que tais mulheres, quando elas forem pegas no ato de adultério, elas devem ser apredrejadas. E Jesus, escrevendo ali com o dedo na areia, ele simplesmente estava em silêncio. O silêncio que eu cobro de você, o silêncio que Deus quer que você adote. O silêncio da sabedoria, irmão. Abre a tua boca somente no momento certo. Abre a tua boca somente para repreender o mal. Deixa Deus te usar, mas deixa Deus te usar de forma tremenda. Que as pessoas não vão entender, a sua própria família não vai entender. O lugar que Deus quer nos levar, irmão, ninguém vai entender. O que Deus quer fazer na nossa vida, ninguém vai entender. Deus vai te abençoar se você se permitir ser abençoado. Deus vai te exaltar se você se permitir ser exaltado. Mas seja humilde, irmão. Se coloque o primeiro ser humano pequeno. Se coloque pequeno diante das coisas do mundo. Porque quem se humilhar será exaltado. E quem se exaltar será humilhado. É assim que a palavra de Deus diz, irmão. E voltando à presença de Jesus, voltando àquela mulher pecadora que o levaram à presença de Jesus, quando ele escreveu ali com o dedo na areia, ele falou simples, poucas palavras. Ele disse o seguinte: quem de entre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra? E eles começaram a se retirar da presença de Jesus, do mais velho ao mais novo. Por quê? Porque talvez eles próprios tivessem usado aquela mulher, talvez eles próprios tivessem praticado a prática do pecado com ela. E não ficou ninguém ali, irmão, só ficou ele e a mulher. E o Senhor Jesus, olhando para ela, disse o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Por que ninguém te acusa mais? A partir de hoje, vá e não peques mais. O mundo, ele tem mania de julgar os crentes, de dizer que a pessoa só é evangélica depois que erra. A pessoa só é evangélica depois que cai no pecado. Irmãos, a pessoa que nós era antes do evangelho morreu. A pessoa que a forma que nós vivíamos antes do evangelho, praticando as coisas mundanas, essa pessoa morreu, irmão. Quando Jesus te dá a salvação, quando Jesus te liberta do pecado, quando você torna-se um crente de verdade, estou falando de crente, não estou falando de religioso não. As igrejas estão cheias de gente religiosa aí, irmão. Religiosa dentro da igreja. E lá fora começa a praticar tudo o que fazia. Irmãos, quando nós nos tornamos crente de verdade, conhecedor da palavra de Deus, e não basta conhecer, temos que praticar também, temos que ser praticantes da nossa fé. A gente não tem que vergonha de dizer que somos crentes não, irmão. A gente não tem que ter vergonha de mostrar para as pessoas que Jesus existe na nossa vida não, irmão. Para que elas possam acreditar no que nós falamos, para que elas possam acreditar que Jesus é com nós, nós temos que mostrar o Jesus que há dentro de nós. Como, irmão, que eu vou fazer isso? Em boas ações, irmão. Em boas obras. Praticar o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vê muito nas igrejas doutrina da prosperidade. Aí as pessoas enchem de multidões.
As pessoas doam dinheiro para aquelas igrejas, para que futuramente elas venham ser abençoadas, para que futuramente elas venham adquirir seus bens materiais, coisas mundanas, insignificantes que são desse mundo. Irmão, pede a Deus somente o suficiente para o teu sustento, irmão. Pede a Deus para que não falte nada na tua casa. Não pede riqueza não, irmão. Não pede ouro nem prata não, irmão, porque a traça, a ferrugem, ela tudo corrói. Porque o ladrão, o salteador, ele vai andar te perseguindo, porque sabe que tu tem uma condição financeira elevada. Pede sabedoria, irmão. Pede tesouro no reino de Deus, não no reino da terra. Porque lá a ferrugem não alcança, lá a traça não corrói não, irmão. Mas abre a tua mente, usa a tua cabeça para ver se a palavra que você está escutando vem de Deus ou se vem dos homens. Porque os homens, eles têm uma mania de falar em profecias, de falar em pregações, de profetizar para as pessoas e dizer que é Deus que está mandando. Irmão, quando é de Deus a gente sabe, o coração sente. Quando é de Deus, ele vem de uma forma que vai acontecer na sua vida. Quando a pessoa revela algo para você que vem de Deus, pode levar anos, irmão, mas vai acontecer. Mas você que é pregador da palavra de Deus tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado no que você entrega para a igreja, tem que ter cuidado do que você entrega para o povo. Porque aquilo que você falou, se não vem de Deus, se vem de você mesmo, aquilo ali pode dar uma direção para a pessoa. A pessoa pode acreditar nas suas palavras e tomar um rumo na vida que não foi aquilo que Deus determinou para ela. Por isso nós só temos que falar quando Deus mandar. Por isso nós só temos que entregar uma profecia quando Deus realmente tocar no nosso coração, irmão. Só aponta o dedo para alguém, irmão, se Deus direcionar o teu dedo para aquela pessoa. Isso que está acontecendo comigo, isso que eu faço hoje, foi profetizado em 2 cultos por 2 pessoas diferentes, por 2 irmãos diferentes. Uma vez em 2002, quando eu aceitei Jesus, uma mulher chegou para mim e disse o seguinte: irmão, um dia Deus ainda vai usar a tua voz. Um dia Deus ainda vai fazer com que você ganhe milhões de almas para Jesus. E eu perguntei para ela: irmão, mas quando que isso vai acontecer? Se as pessoas não querem me dar oportunidade para mim ir lá na frente, pregar a palavra de Deus. Ela disse: irmão, espera em Deus, confia no Senhor Jesus, Ele vai abrir a tua boca no momento certo. Ele vai abrir as oportunidades no momento certo. Mas até lá, Ele vai fazer de ti uma obra dele. Até lá Ele vai te lapidar. Até lá Ele vai te aprimorar. E quando Ele achar que é o momento certo, que Ele pode usar a tua voz, aí, irmão, Ele vai abrir a tua voz. Ele vai abrir espaço nas igrejas para que você pregue a palavra de Deus. Mas enquanto isso não acontece, irmão, vai pregando em outros lugares. Porque a palavra de Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E no ano de 2007, isso foi renovado, irmão. Deus usou outra pessoa para me falar isso novamente. E aquilo ficava martelando na minha cabeça: mas será que vai acontecer, irmão? Será? Porque as pessoas só me davam oportunidade para louvar e eu não tinha o dom de louvar a Deus. Eu louvava, mas eu não tenho uma voz maravilhosa para louvar a Deus. Eu não tenho uma voz afinada para cantar. Mas aquilo foi revelado para mim, irmão. E eu acreditei naquilo. Isso vem acontecendo nos dias de hoje. Deus vem usando a minha voz, Deus vem me usando de uma forma tremenda. Mas para isso acontecer, primeiro eu fui provado, irmão, por 2 vezes. Primeiro, quase eu perdi minha vida, irmão. Por 2 vezes, Satanás quis me tirar dessa terra. E Deus ordenou aos anjos para comigo lutar. Deus abriu as portas para ninguém mais fechar. O meu trabalho, irmão, é um trabalho perigoso. Ser vigilante não é fácil não, irmão. Aqui em Fortaleza morre em média em torno de
8 a 10 vigilantes por ano. Aqui em Fortaleza, no ano de 2017, foi demitido cerca de 3 a 4 mil vigilantes, sem exagero. Só da minha empresa eu acho que foram uns 1.000 vigilantes, por conta dessa tal de reforma trabalhista, por conta dessa tal de crise que se estabeleceu no Brasil. Irmão, a crise ela existe lá fora. Não deixa ela entrar na tua casa não, irmão. Barra ela da porta. Irmão, como que eu vou fazer isso se eu só ganho um salário mínimo? Como que eu vou fazer isso se a dificuldade está batendo na minha porta? Como que eu vou me esquivar da crise, irmão, se as coisas estão difíceis? Simples, irmão. Sabedoria e discernimento. Se teu salário não está dando para tu sustentar a tua família, se teu salário não está dando para tu honrar tuas dívidas, para tu pagar tuas contas, é simples, irmão. Corre atrás de um trabalho extra. Inventa uma venda, não sei, de qualquer coisa que dá certo, irmão. Se tiver a bênção de Deus, se tiver a presença de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Corre atrás de um trabalho extra, irmão. Foi em 2017 que nasceu a minha empresa. A JL Distribuidora de Água, ela nasceu através da dificuldade. Eu ficava pedindo a Deus, Deus, como que eu vou fazer para me honrar minhas dívidas, se meu trabalho não está dando, se o meu salário não está dando? E Deus ele vai abrindo a tua mente, e Deus ele vai te mostrando as coisas, e você consegue, irmão. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento, mas para as coisas acontecerem positivamente, você tem que deixar as negativas de lado. Se você pensar negativo, você vai atrair coisas negativas. Se você pensar positivo, você vai atrair coisas positivas. E é assim que tem que ser, irmão. E é assim que Deus quer honrar a tua vida. É assim que Ele vai fazer na tua vida. Foi assim que as pessoas religiosas daquela época, as pessoas que cultuavam a Deus, as pessoas que acreditavam no único Deus, venceram na vida, irmão. Como que Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram dentro do fogo e o fogo não queimou? Porque Deus era com ele, irmão. Porque Deus era presente na vida deles. Como que Daniel entrou na cova de dos leões e leões devoraram todos e Daniel ficou intacto? Porque Deus era com ele, irmão. Como que Moisés conduziu o povo depois de 400 anos preso no Egito? Porque Deus era com ele, irmão. Como que José salvou o povo da seca? Porque Deus era com ele. Como que Esther se transformou em rainha da Pérsia? Porque Deus era com ela. Como que Jonas saiu de dentro de um ventre de uma baleia? Porque Deus era presente na vida dela. Isso pode acontecer com você também, irmão. Você também é ser humano. Você também é merecedor das bênçãos de Deus na sua vida. Mas para isso você tem que abrir mão das coisas mundanas. Você tem que abrir mão das coisas carnais. Você tem que passar a viver em espírito. Você tem que passar a viver em verdade. E Deus vai te honrar. Se você nesse momento está passando por luta, se você nesse momento está passando por dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela familiar, confronto familiar dentro de casa, irmãos, Deus é presente na tua vida. Nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida tem um propósito, seja de bom ou de ruim o que esteja acontecendo. Irmão, como que eu resolvo confronto familiar? Como que eu resolvo conflito familiar? Simples, irmão. Senta todo mundo e conversa, diálogo. Meu irmão, o que está acontecendo? Que mal eu te fiz? Me perdoa. Amor e perdão tem que caminhar junto. Amor e perdão são duas práticas que tem que andar junto. Um é o contrário do outro. Se eu amo, eu perdoo. 70 vezes 7, irmão. Jesus falou isso. Quando Jesus se refere a 70 vezes 7, ele está dizendo que sempre, irmão, nós temos que perdoar sempre.
mesmo que a afronta seja grande, mesmo que o mal tenha se estabelecido contra a nossa vida. Mas Jesus é presente, irmão. Nós temos que ter consciência disso, nós não estamos tendo. Irmãos, como que eu vou descobrir que Jesus é comigo 100%? Se você for 100% na presença dele. Se você honrar o nome dele, ele vai te honrar. Se você exaltar o nome dele, ele vai te ajudar. Mas isso tudo requer um tempo. Primeiro ele prova e depois ele aprova. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha diferente do homem, irmão. O homem ele quer fazer as coisas com pressa. O homem, quando ele começa a construção de uma casa, ele quer terminar ali em uma semana. Uma casa não se começa pelo telhado não, irmão. Uma casa ela se começa pelo alicerce. Os teus pés, irmãos, é o teu alicerce. As tuas mãos, irmão, é o teu telhado. Se tu usar o teu corpo para trabalhar dignamente, Deus vai te honrar. Se tu usar o teu corpo para pregar a palavra de Deus, Deus é contigo. Mas não cede aos caprichos carnais não, irmão. Não cede. Vive em espírito e em verdade. Que Deus vai te honrar. Que Deus vai fazer de você uma pessoa maravilhosa. Talvez você nem precise chamar as pessoas para ir para a igreja. Se elas enxergarem Jesus em você, elas vão se oferecer para ir para a igreja junto contigo. Irmão, quando é que tu vai para a igreja? Eu quero ir para a igreja contigo. E você vai se surpreender. Aí é Jesus trabalhando na sua vida. Quando você passa a fazer a vontade dele. As pessoas elas vão passar a te procurar, irmão, pela necessidade que elas vão ter. Pelo teu testemunho, por aquilo que Jesus fez por ti, elas vão enxergar, irmão. Tá vendo o irmãozinho ali, ó? Deus é com ele, Deus é presente na vida dele. Eu conheci as dificuldades dele, eu sei o que ele passou. E hoje ele anda dando glória a Deus. E hoje ele anda sorrindo. E hoje a gente vê a face de Jesus na face dele. E ele foi abençoado de uma forma tão tremenda que ninguém entendeu. Nem a sua família entendeu. Por que Deus o abençoou daquela maneira? Sabe por quê, irmão? Porque você se permitiu Deus ser presente na sua vida. Porque você passou a andar segundo Jesus nos ensinou. Deus é amor, irmão. Deus é vida. Deus é abundância. Porque é tão difícil a humanidade entender isso? Porque é tão difícil a humanidade entender que temos que amar o próximo como a si mesmo? Temos que desejar para o próximo aquilo que nós queremos que aconteça com nós? Se nós praticarmos o amor, se nós vivêssemos o amor apenas 1% da forma que Jesus nos ensinou, o mundo seria hoje um lugar maravilhoso, irmão. O mundo hoje seria liberto da arrogância, o mundo seria liberto da ignorância humana. As pessoas não precisariam ter uso de arma de fogo, não. Eu sou vigilante para proteger um patrimônio, eu tenho que estar armado. Eu tenho que usar o 38 para poder proteger um patrimônio. Não haveria essa necessidade, irmão, se nós tivéssemos Deus no coração. Não haveria necessidade de nós andar com medo pelas ruas. Mas o crente, irmão, ele é diferente. O crente, ele é edificado. O crente, existe duas palavras que ele não tem que carregar com ele não, irmão. Medo e vergonha. Quando Deus diz no Salmo, que ele diz que a gente tem que confiar na palavra dele. O segredo é confiar. O segredo é descansar na sua presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você confia no Senhor Jesus de todo o teu coração, você não tem medo da morte. A morte ela não vai te vencer. Nós temos a certeza que um dia nós iremos passar por isso. Mas quando isso acontecer, que vai morrer o nosso corpo. O que vai morrer é essa carne podre.
essa carne que pratica as coisas erradas, essa carne que nos induz à tentação, essa carne que nos induz ao pecado. Mas o Espírito, irmão, o Espírito ele não morre. O Espírito ele parte para a glória de Deus, ele parte para a glória celestial. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer nos entregar. Uma paz eterna, uma salvação que só encontramos em Cristo Jesus, porque só foi Ele que morreu por nós. Não adianta eu adorar, não adianta eu criar ídolos feitos por mão de homem, que eles não vão me salvar, que eles não vão me libertar. Não adianta eu querer servir ao Deus Mamon, que é o dinheiro, e não servir a Deus. Ninguém serve a dois senhores. Nós temos que servir somente ao Deus Todo-Poderoso, que tudo fez, que tudo criou, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo salvou e tudo libertou. É neles que nós temos que confiar, é neles que nós temos que acreditar. Mas para isso acontecer, temos que nos entregar por completo. Temos que aceitar a Jesus por completo, se desligar completamente das coisas do mundo, se desligar completamente das práticas mundanas. É assim que tem que ser, irmão. É assim que Deus nos cobra a viver. Sejamos livres do pecado, porque Ele deu a vida por nós. Aqueles pregos nas mãos, aqueles pregos nos pés, aquelas cuspidas, pisoteadas, aquilo não foi em vão não, irmão. Aquilo foi para mostrar para você, olha como Deus fez. Qual de nós teríamos coragem de dar o nosso filho para morrer na cruz pelo leproso, pela prostituta, pelo ladrão, pelo salteador, ou por nós mesmos? Nós não teríamos essa capacidade. É por isso que Deus fez de uma forma tão grande, é por isso que Deus fez de uma forma tão tremenda que o mundo não entendeu. Como que pode isso? Deus dá o seu único filho para morrer na cruz por nós? Como que pode isso? Jesus passar por tudo aquilo, ter que salvar, ter que libertar, ter que curar, e mesmo Ele fazendo aqui, as pessoas o condenaram, as pessoas o crucificaram, e Ele estando lá nos seus últimos minutos de vida, ainda olhar para a humanidade que zumbava dele, pedindo para que ele descesse da cruz, se ele fosse realmente filho de Deus. E ele olhou para nós e disse o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando a pessoa te afronta, irmão, quando a pessoa leva a sua paciência ao máximo, que você quer matar, que você quer destruir a vida daquela pessoa, lembra-se disso, irmão. Olha para aquela pessoa e diz assim, ó: Pai, perdoa, ela não sabe o que faz. Quando a pessoa te afronta, quando a pessoa te aterroriza, não é ela, irmão, é o inimigo. O inimigo, ele luta para tirar a paz de você. Se Jesus não caminha com nós de um lado, Ele caminha com nós de outro. A gente cansa, a gente dorme. O inimigo não, ele não cansa, ele não dorme. Ele continua vagando pelo mundo, praticando suas obras malignas. E ele tem os seus, irmãos. Você sabia que Satanás tem seus seguidores? Você sabia que Satanás tem as pessoas que praticam o mal? As pessoas que roubam, as pessoas que estrupam, as pessoas que assaltam, a maior cara lisa. Todos eles são servos de Satanás, irmão. Nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que saber por onde nós andamos. O diferencial de um crente, o diferencial de uma pessoa que conhece a palavra de Deus é isso. São os caminhos. Nós não podemos andar pelo mesmo caminho que o ímpio, não, irmão. Nós não podemos praticar as mesmas coisas que eles praticam, não, irmão. Nós temos que se esquivar delas. Nós temos que andar no caminho do Senhor Jesus. Passou-se o Réveillon, passou-se o Ano Novo, está chegando aí uma festa horrorosa, uma festa ridícula, chamada Carnaval. E nessa época, vigia, porque o diabo se solta. Porque as pessoas praticam sexo livremente.
Porque o desejo carnal vai lá para cima. Ora e vigia. Cuidado nos caminhos que tu anda, para que tu não vá praticar as mesmas coisas. Cuidado quando você quiser levar um ímpio para a igreja. Porque se você estiver fraco na fé, o ímpio vai te levar para o mundo. Da mesma forma que você fala para Jesus para ela vai falar do mundo para você. Vai dizer que eles são livres, que eles praticam isso, praticam aquilo, e eles ainda usam de palavras de Bíblia, dizendo que fazem isso porque Deus deu para ele o livre-arbítrio. Irmão, Deus deu para nós o livre-arbítrio. Praticamos o que queremos, fazemos o que queremos, sentimos o que sentimos. Livre-arbítrio. Verdade, livre-arbítrio. Mas a pessoa que tem Deus no coração, a pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, cuidado com o teu livre-arbítrio. Cuidado, porque o teu livre-arbítrio ele pode te levar a lugares que você não queria ir. Ele pode te levar a consequências que você não queria para a sua vida. O livre-arbítrio ele tem que estar ligado à sabedoria. Ele tem que estar ligado às práticas de Deus. Paz. É isso que nós procuramos, irmão. Paz, carinho, amor, compreensão. Se nós nos alimentarmos dessas coisas, se nós colocarmos o amor acima de tudo, o mal não vai chegar até nós não. Quando nós amamos uma pessoa, não estou falando de amor de homem e mulher não, irmão. Estou falando um amor no contexto geral. Estou falando um amor humano. Eu estou falando no amor divino, no amor que Deus nos ensinou. Amai ao próximo como a ti mesmo. Se nós praticarmos o amor como Cristo nos ensinou, a gente não vai praticar as coisas do mundo não, irmão. A gente não vai sofrer o que o mundo sofre não, irmão. Por mais que aconteçam as tragédias, por mais que as lutas existam na nossa vida, por mais que a crise esteja lá fora, ela não entra na nossa porta. Se existir o amor no nosso lar. Marido, ame suas esposas. Esposas, ame seus maridos. Levante todos os dias, alimente o amor. Diga, eu te amo. É difícil você olhar para a sua esposa e dizer, eu te amo? É difícil você olhar para o seu esposo e dizer, eu te amo? É difícil você olhar para o seu filho e dizer, eu te amo? Filho, o que está faltando? O que você está precisando no momento? Teu pai quer te ajudar, tua mãe quer te ajudar. Filho, se abre para teu pai. Conta teus problemas. Não entre em depressão não, guardando problemas não. Revela, diálogo. A melhor forma de se compreender o que está acontecendo é diálogo. Como que eu vou saber o que a tua cabeça pensa se tu não dialoga comigo? Como? Se nós passássemos a viver dessa forma, não existiria essa violência que existe hoje. Não existiria a ambição que existe hoje. Não existiria a corrupção que existe hoje. Porque as pessoas, elas se amavam. Porque as pessoas andavam segundo Jesus nos ensinou. Mas se o mundo não quer viver dessa forma, se as pessoas não querem viver dessa forma, eu quero viver dessa forma. Tudo começa por nós, irmão. Tudo começa dentro de nós. Nós temos que ser exemplo para as outras pessoas, para que elas enxerguem o verdadeiro Jesus dentro de mim. Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. Outros dias virão por aí. Espero que você seja fiel à palavra de Deus, que tudo que foi falado aqui permaneça aqui, dentro do seu coração. A gente tem que tirar essa cegueira. Você sabia que a sua maior cegueira está na sua visão? A sua maior cegueira está naquilo que você enxerga? Passa a enxergar com os olhos do coração, irmão.
e a tua vista será limpa. Para de estar enxergando com os olhos da cara, com os olhos do rosto, com os olhos do mundo. Se tudo que nós praticar, tudo que nós viver, viesse com o pensamento do coração, a nossa vida seria completamente transformada. Tenham todos um bom dia, a paz do Senhor, e leva para o coração tudo que você escutou aqui. Bom dia.